Lucas, capítulo 16. Se você observar, e eu peço que você faça isso, capítulo 15, abre lá no verso 1, dizendo que aproximaram-se de Jesus alguns publicanos e fariseus. E aí Jesus conta 3 parábolas: da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. E conta essas 3 parábolas para os seus ouvintes, que no caso ali eram os publicanos e fariseus. São parábolas que falam de conversão, de retorno daquilo que estava perdido e precisa ser achado. Então nós temos aqui no capítulo 15 um texto, poderíamos dizer assim, evangelístico. E aí o capítulo 16, ele abre, olha aí, disse também Jesus aos seus discípulos. Então Jesus para de falar para os fariseus, numa mensagem, digamos, evangelística, de confronto, para os seus discípulos, numa mensagem de edificação, de santificação. E aí ele conta então a parábola do administrador infiel. E nós estudamos essa parábola aí durante 2 ou 3 semanas. E agora o que nós vamos ver é a reação dos fariseus àquilo que Jesus acabou de ensinar nesses 13 primeiros versos. Olha o que diz aí o verso 14. É o único que nós vamos estudar hoje. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso o quê? Que Jesus acabou de contar, a parábola do administrador infiel. E ao ouvir isso, o ridicularizavam. Vamos orar? Senhor, privilégio nosso podermos nos assentar ao redor da Tua palavra. E pedimos que, ao fazermos isto, sejamos controlados nesta hora pelo Teu Santo Espírito, dirigidos pela intervenção que vem dos céus, para aprendermos aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Houve um tempo na vida de Jesus, e Lucas vai narrar isso, a gente encontra nos capítulos anteriores, em que a relação dos fariseus com Jesus era uma relação, digamos assim, amistosa inicialmente. Eles convidavam Jesus para as suas casas, e quando Jesus chegava ali, eles faziam perguntas a Jesus, eles queriam entender um pouco melhor aquilo que Jesus estava ensinando, eles queriam conhecer um pouco mais quem era Jesus e qual era o seu ensino. E Lucas então vai relatando essa relação de Jesus com os mestres da religião naquela época. Lucas fala isso, dessa relação, no capítulo 7. Depois, no capítulo 11, ele fala novamente de um encontro de Jesus com os fariseus. E, antes desse momento aqui, no capítulo 14. Então, nós temos no relato de Lucas 7, 11 e 14, nesses capítulos, o encontro de Jesus com fariseus. E agora, no capítulo 16, novamente, Jesus entra em cena, ou na verdade, os fariseus entram em cena, só que agora
não há mais reuniões amigáveis. Agora não existe mais aquele politicamente correto do almoço e do jantar, não existe comida sendo oferecida, e aquilo que lá atrás começou como curiosidade, a partir desse momento caminha para a animosidade e vai terminar em rivalidade e morte. Antes, se você olhar, olha aí no verso 2 do capítulo 15. Antes era só murmuração. Murmuravam os fariseus e os escribas. Antes era só murmuração. Agora já é uma coisa aberta. Agora já existe zombaria, já existe escárnio, que é o que está dizendo no verso 14, que nós lemos. Antes era uma coisa mais velada, uma coisa mais íntima. Agora já é uma coisa mais aberta. Então, eles estão caminhando para aquele ponto lá na frente do Evangelho, quando eles não vão mais suportar a relação deles com Jesus e eles vão acabar prendendo e matando Jesus. E o verbo que Lucas utiliza aqui, o verbo grego para ridicularizavam, traz o sentido de forte desprezo, de tratar com desdém. É uma atitude de escárnio, de zombaria no último grau, no grau mais severo. E quem continua lendo o Evangelho vai perceber que esse vai ser o padrão do comportamento desses homens em relação a Jesus até o fim do Evangelho. Lá no final, no capítulo 23, quando Jesus está caminhando para a cruz, Lucas vai relatar lá num versículo assim: até as autoridades zombavam dele. As únicas duas vezes no Evangelho de Lucas em que a palavra zombavam aparece é lá no capítulo 23 e aqui, no verso 14 do capítulo 16, quando Lucas nos diz que eles estavam zombando, ridicularizando de Jesus. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, é descrito aquele momento quando Eliseu, o profeta de Deus, chega em Betel. Naquele momento, diz o relato bíblico, que saem alguns rapazes da cidade e começam a zombar de Eliseu. Lembra lá que eles falaram? Sobe, seu careca, sobe, seu careca, zombando do profeta. Tratam aquele homem de Deus com escárnio, com zombaria, e diz o texto que Eliseu os amaldiçoou, e 2 ursas saíram do meio da floresta e despedaçaram aqueles meninos. Aquele episódio, bem como outros tantos nas Escrituras, nos mostram a seriedade, a gravidade de escarnecer, de zombar, de ironizar daqueles que Deus separou para pregar o seu Evangelho. É impressionante como nas Escrituras a seriedade sobre aqueles que zombam dos ministros do Evangelho é uma coisa muito séria, uma coisa muito grave. Tratar com desdém os mensageiros de Deus é algo grave. Sabe por quê? Não é por causa dos mensageiros, mas é por causa daquele que os mensageiros representam. Os mensageiros, eles vêm em nome de Deus. E o que é feito a eles é como se fosse feito ao próprio Deus. Não é a você, Samuel, que eles estão desprezando, é a mim. Zombaria e escárnio sobre os mensageiros, para com os mensageiros de Deus, é algo gravíssimo tratado pelas Escrituras. A Bíblia diz que Jeremias relata a reação do povo à pregação dele.
Jeremias vai dizer: eu me tornei motivo de chacota. Jeremias diz: todos os dias o povo zomba de mim. Num outro momento, Jeremias vai dizer assim: para mim, a palavra do Senhor resultou em opróbrio e vergonha o dia inteiro. Vai ler lá, vai ler lá. O que aconteceu com o povo que zombou de Jeremias? Ao longo da história, muitos mensageiros de Deus foram odiados, perseguidos, torturados, presos, mortos. E que o que os escarnecedores dos mensageiros de Deus não sabem é aquilo que Paulo vai, ou pelo menos esquecem, é aquilo que Paulo vai escrever ou ensinar aos crentes da Galácia quando ele diz assim: de Deus não se zomba. Quando se zomba, se escarnece do mensageiro, trata mal o mensageiro, não é por causa do mensageiro, é por causa daquele que o mensageiro representa. Não se esqueça, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E o que a Bíblia nos ensina é que aqueles que zombam de Deus, dos mensageiros de Deus, eles conhecerão a mão pesada do Senhor. O que nós temos aqui? Os fariseus, que eram avarentos, ouviram tudo isso e o ridicularizavam. A partir desse momento, aqueles homens passam a tratar Jesus com desprezo, com repulsa. E um dos motivos pelos quais eles fazem isso é para que qualquer pessoa que pudesse considerar Cristo como Messias fosse dissuadido de pensar que Cristo era de fato o Messias, para tentar influenciar outros do povo a não dar ouvidos àquilo que Jesus dizia. Mas aqui, no nosso contexto aqui, no nosso cenário, a gente percebe que essa antipatia, esse ódio, cresce, vai se desenvolvendo, à medida que Jesus começa a pregar e a ensinar verdades que são contrárias àquilo que os fariseus ensinam, aquilo que os fariseus pregam, aquilo que os fariseus vivem. Assim que Jesus começa confrontar o erro dos fariseus, a vida dos fariseus, as coisas erradas dos fariseus, eles começam a ficar zangados. E o que Lucas nos diz aqui? Os fariseus, Lucas dá uma informação sobre eles. Os fariseus que eram avarentos. E aí o que ele diz depois? Ouvindo tudo isso. Tudo o que, irmãos? O que acabou de ser dito. O que acabou de ser dito? Uma parábola do administrador infiel, da questão das posses das riquezas, do trato de nós, seres humanos, em relação às nossas riquezas. Não foi isso que nós vimos nas últimas 2 semanas? Então, Lucas diz: os fariseus, que eram avarentos, ouvindo tudo isso, ouvindo o quê? A atitude de uma pessoa em relação às posses materiais, foi o que nós vimos nos 9 primeiros versos. Ouvindo tudo isso, o quê? A impossibilidade de ser devoto a Deus e aos bens materiais da mesma maneira. A impossibilidade de servir a 2 senhores, verso 10 ao verso 13. Então os fariseus, que eram avarentos, ouvindo tudo isso, o ridicularizavam. Por quê? Porque eles não gostaram daquilo que ouviram.
Não ficaram satisfeitos com aquilo que Jesus acabou de dizer. Ficaram contrariados. Por quê? Porque, como diz Lucas, eles eram amantes do dinheiro. A religião deles era de fachada. A religião deles, a espiritualidade deles, era uma propaganda enganosa. Pareciam piedosos aos olhos humanos, mas cheios de depravação, a ponto de Jesus rotulá-los de sepulcros caiados. Por fora parece lindo, a piedade extraordinária, mas por dentro tudo podre. Então o que Jesus faz é colocar o dedo na ferida daqueles homens. Jesus fala sobre a relação do homem com as riquezas, a relação do homem com o dinheiro, os 9 primeiros versos. Depois do verso 10 ao 13, Jesus diz: é impossível uma pessoa servir ao mesmo tempo a Deus e as riquezas. Quando Jesus termina de dar essa mensagem, imediatamente Lucas diz: os fariseus, que eram avarentos, ouvindo isso, o ridicularizavam, eles ficaram irados. Só que, como sempre acontece, quando as pessoas não têm argumentos, elas fazem o quê? Elas tentam atacar a pessoa. É o chamado argumento ad hominem. Como eu não consigo debater no campo das ideias, eu tento atacar a moral da pessoa. Como aqueles homens não tinham o que dizer, não tinham moral, capacidade para questionar Jesus, tudo que eles puderam fazer foi zombar, foi ridicularizar. Mas o que Lucas nos mostra aqui é algo muito interessante, porque é sempre assim que acontece. Os amantes do dinheiro não gostam de ouvir que são amantes do dinheiro. Avarentos não gostam de ouvir mensagens sobre a avareza. Mentirosos não gostam de ouvir mensagens sobre mentira. E aqui eu poderia continuar mostrando isso, porque nós não gostamos quando os altares do nosso coração, são balançados. Não é assim? Porque o que uma mensagem faz? O que a pregação do Evangelho faz? Eu estou aqui pregando, você está aí ouvindo. Grande parte das mensagens que ouvimos são de advertências. E quando o pastor, o pregador está falando, os altares do nosso coração começam a tremular, impactados por aquilo que está sendo dito. E quando os ídolos lá do nosso coração começam, eles podem cair, eles podem quebrar. E isso não é muito agradável. E aí esse verso, ele nos convida a fazermos 2 reflexões muito importantes, extremamente importantes. A primeira delas é perguntar: por que as pessoas zombam da verdade? Porque o que Jesus acabou de dizer é verdadeiro. Por que esses homens estão zombando de Jesus? Por que as pessoas zombam da verdade? Irmãos, todas as vezes que a verdade confronta inclinações pecaminosas, o resultado é zombaria, por parte daqueles que não querem se dobrar à verdade. E o exemplo dos fariseus aqui é muito esclarecedor. O que desencadeou toda a zombaria dos fariseus foi aquilo que Jesus disse anteriormente, que os nossos recursos deveriam ser usados para conquistarmos amigos na eternidade, que as nossas riquezas devem ser investidas no reino de Deus, em empreendimentos espirituais. Jesus acabara de dizer que o pouco que nós temos deve ser investido com fidelidade
naquilo que vai trazer glória ao nome de Cristo. E aí os fariseus, diz Lucas, ouvindo isso e tendo um coração avarento, a reação deles foi a zombaria. Quando Jesus confronta a postura deles, quando Jesus expõe o pecado deles, eles imediatamente reagem, porque eles sabem quem eles são. Corruptos sabem que são corruptos. As pessoas conhecem o próprio coração. Paulo vai dizer, quando escreve lá à igreja de Corinto: quem sabe o que há no homem, senão o espírito do homem? Então, o que Jesus está fazendo aqui é mostrar, revelar verdades que aqueles homens não queriam ouvir. E quando eles ouvem, eles reagem com escárnio, eles reagem com zombaria, eles reagem com desprezo, com um ataque frontal à verdade. Quando a verdade é recebida com hostilidade, com raiva, com animosidade, você pode ter certeza, é porque naquela escuridão a luz entrou. E essa foi a reação. Sempre que você vê uma reação agressiva ao que a palavra de Deus exige, saiba que você está lidando com pessoas falsas, com pessoas que não têm receptividade à verdade das Escrituras. O homem natural não entende as coisas de Deus, diz o apóstolo Paulo. A pregação da cruz para eles é loucura. A pregação genuína das Escrituras ofende essas pessoas profundamente. A luz veio ao mundo. Lembra lá? E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz, não vem para a luz. Por que não vem para a luz? O texto diz: para que as suas obras não sejam expostas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas como obras de Deus. As pessoas zombam, as pessoas escarnecem da verdade. Por quê? Porque o estilo de vida que elas possuem, a filosofia de vida que elas têm, é um estilo de vida, é uma filosofia de vida contrária às verdades da palavra de Deus. Ainda hoje, em muitos círculos evangélicos, em muitas denominações, em muitos lugares, quando a verdade de Deus é anunciada, o resultado é zombaria, é escárnio. É muito mais comum do que se imagina nós encontrarmos líderes eclesiásticos, grupos religiosos, rindo das verdades bíblicas, zombando das doutrinas da palavra de Deus. Então esse texto aqui nos lembra de um princípio presente nas Escrituras. Não tem como sermos fiéis às Escrituras sem que isso venha a gerar antagonismo. Todos aqueles que forem fiéis às Escrituras, eles vão sofrer oposição. Quem defende a verdade necessariamente vai sofrer oposição. Outra reflexão que esse verso 14 nos permite fazer: o cuidado que nós devemos ter com a falsa religião. Perceba, os maiores antagonistas a Jesus Cristo são os líderes da religião judaica. Esses homens aqui são os pastores da época. Esses homens aqui são os que estão liderando o judaísmo. Esses homens aqui são aqueles que são os guardiões da suposta verdade que está por trás da religião judaica. Quem poderia imaginar que os guardiões do Antigo Testamento, que os porteiros do judaísmo, que os representantes de Deus
falando em nome de Abraão, em nome de Isaac, em nome de Jacó. Quem poderia imaginar que esses homens, na verdade, não eram filhos de Deus, mas eram filhos do diabo? Porque Jesus os chama de filhos do inferno. Quem poderia imaginar isso? Então você não tenha dúvida. O que mais prejudica a religião, o reino de Deus, é a falsa religião. Os mais vis, os mais violentos inimigos de Deus são aqueles que rejeitam a verdade de Deus e que substituem essa verdade por modismos, por quaisquer outras coisas que não são a verdade de Deus. Os falsos mestres são participantes de sistemas religiosos projetados por Satanás, que está ali disfarçado de anjo de luz. Irmãos, uma comunidade de fé, uma igreja, uma congregação que equivocadamente, maldosamente algumas, interesseiramente, deturpa as Escrituras, gera práticas escravizantes, doentias. A quantidade de pessoas adoecidas, machucadas, traumatizadas por causa de uma falsa religião é absurda. Alguns de vocês sabem disso. Chegaram aqui machucados, doentes, enfermos, por causa de loucuras, por causa de insanidades, por causa de um monte de coisa absurda que vocês viram, enfrentaram, presenciaram, sofreram. Muitas pessoas chegam numa comunidade de fé e veem naquela comunidade de fé o último recurso das suas vidas, porque elas já passaram por outras comunidades de fé, já passaram por algum tratamento, já tentaram ajuda de amigos, já tentaram ajuda psicológica, já foi em muitos lugares, e aí ela chega e pensa assim: se eu não encontrar aqui a minha solução. Gente que ao longo de anos foi explorada, abusada, enganada, chega numa comunidade de fé, se ali ela não encontrar paz, alimento, acolhida, ela vai desistir completamente de tudo. É impressionante como que a falsa religião faz mal para o reino de Deus. É impressionante como que igrejas, ou pelo menos que se autodenominam igrejas, fazem com as pessoas o controle absurdo, ditatorial, as práticas equivocadas, a teologia errada. Você deve conhecer pessoas que vivem vidas miseráveis, porque os líderes religiosos inventam um monte de coisas que não tem nada de base bíblica, porque a liderança religiosa exige coisas que são fruto da ganância deles e que nada tem de palavra de Deus. Como vocês têm ouvido sistematicamente aqui, quem crê mal, não vive bem. Não vive bem quem crê mal. Então, o que nós temos aqui nesse texto de Lucas 16, 14? Na verdade, em todo o capítulo 16, Jesus denunciando a falsa religião. Porque aqueles homens eram os líderes religiosos da nação de Israel. E Jesus está aqui denunciando a avareza deles. Homens que eram gananciosos,
homens que eram orgulhosamente hipócritas, homens que confiavam nas suas obras, homens que buscavam a glória pessoal, homens que gostavam de fazer orações para serem ouvidos, homens que sentavam nos primeiros bancos, mas eram corruptos e corruptores, inimigos do Evangelho, ignorantes da graça, infiéis, desobedientes, homens que deturparam as Escrituras, a lei de Deus. E o que Jesus faz aqui? Jesus coloca o dedo na ferida deles. Jesus expõe aquilo que está no coração deles. Então perceba, dizer a verdade sobre mentiras, principalmente num contexto de fé, é uma atitude compassiva, é uma atitude amorosa, porque muitos podem estar sendo enganados por aqueles que supostamente levam o nome de Deus, mas são mentirosos, enganadores. Jesus expõe as mentiras desses fariseus para o bem, para a salvação do povo. Então nós devemos ter cuidado, muito cuidado, com essas duas situações que o verso 14 nos lembra. Por que algumas pessoas zombam da verdade? E devemos ter muito cuidado com a falsa religião. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Então nós temos aqui uma grande exortação sobre as nossas intenções ao fazer aquilo que fazemos no reino de Deus. Até onde que a nossa religião é de fato verdadeira, honesta, sincera? Infelizmente, a religião de muitas pessoas é apenas formalidade, é apenas uma simulação, é ilusória, é apenas nominal. Pense em algumas parábolas que Jesus contou. O semeador, a parábola do joio e do trigo, aquela parábola lá da roupa de casamento, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos. Pense nessas parábolas, todas elas têm algo em comum. Sabe qual é? Contrastar o crente verdadeiro do crente nominal, revelar a diferença entre a genuína e a falsa religião. O tempo todo as Escrituras estão exortando os crentes a pensar, a refletir se de fato eles são crentes. Examinai-vos a vós mesmos, lembra disso? Para ver se vocês estão na fé. Pense na linguagem utilizada por Jesus contra os fariseus. Jesus diz: hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. Por que o Salvador, misericordioso, terno, bondoso, amoroso, por que ele utiliza palavras tão duras, tão severas, tão cortantes? Ainda mais com pessoas que aparentemente eram moralmente decentes. Jesus não estava ali falando para publicanos, para prostitutas. Jesus está falando de uma forma severa para os líderes da religião. Por quê? Porque não existe nada tão repugnante como uma religião falsa, como uma profissão de fé mentirosa.
Essa é uma questão tão séria que a Bíblia vai bater nesse ponto, nessa questão, em vários momentos, desde lá do Antigo Testamento, ao longo de todo o Novo Testamento. Acabei de mencionar aqui 5 parábolas, mas existem muitas outras, muitos textos bíblicos onde a Bíblia fica o tempo todo dizendo ao seu leitor: cuidado, se a sua religião de fato é verdadeira. Em várias outras situações, a Bíblia nos adverte. Por exemplo, a Bíblia cita e condena ao citar o falso arrependimento. Saul, Acabe, Herodes, Judas Iscariotes. Qual é a história de vida desses homens? Falso arrependimento. Sentimento de tristeza pelo pecado. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sentir tristeza pelo pecado não é necessariamente arrependimento, tá? Tem gente que chora, mas não significa que está arrependido. Remorso é diferente de arrependimento. A pessoa arrependida, ela rasga o coração e ela diz: errei. E ela dá nome aos bois. E ela diz o que ela fez. E ela cai de joelhos e ela clama: meu Deus, tem misericórdia de mim. Isso é arrependimento. Cuidado com um falso arrependimento. Saul, Acabe, Herodes, Judas Iscariotes, eles tiveram lá sentimento de tristeza, mas não foi arrependimento. Estava longe do arrependimento. Por quê? Sabe por quê? Porque uma outra característica do arrependimento é que ele nos leva a abandonar o pecado. Esses aqui que eu acabei de mencionar, eles continuaram os seus pecados. Percebe isso? Eles reconheceram que estavam errados, mas eles continuaram praticando o erro. Por quê? Porque não se arrependeram. O que esses homens tiveram foi um falso arrependimento, algo muito comum nos dias de hoje. A Bíblia cita e a Bíblia condena o falso arrependimento. A Bíblia também cita e a Bíblia também condena uma falsa fé, ou a fé mentirosa. Lembra da história de Simão, o mago? A Bíblia diz que ele creu, mas isso não aconteceu no seu coração, porque o coração dele, diz a Escritura, não era reto diante de Deus. Tiago diz assim: os demônios creem e até tremem. Você percebe? Faz parte de uma falsa religião, uma fé hipócrita, uma fé fingida. E a Bíblia cita e a Bíblia condena uma fé falsa. Arrependimento falso, fé falsa. A Bíblia fala de amor falso. Lembra lá o que João disse lá na sua primeira epístola? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua. Porque tem gente que fala que ama, mas é um amor mentiroso. A Bíblia adverte contra ele. Falso arrependimento, falsa fé, falso amor. A Bíblia fala e condena a falsa humildade. Colossenses 2,18, Paulo fala de coisas que têm uma aparência de sabedoria em devoção e humildade. O apóstolo está dizendo que existe muito comportamento que parece ser humilde, mas que por trás dele está cheio de orgulho, cheio de vaidade. Arrependimento falso,
fé falsa, amor falso, humildade falsa. A Bíblia fala de oração falsa. Perceba que Jesus nunca censura os fariseus por eles estarem orando pouco ou por eles não orarem. A condenação que Jesus faz dos fariseus é que eles oravam para serem vistos. E Jesus diz que são pretensas orações. Jesus diz que são falsas orações. Arrependimento falso, fé falsa, oração falsa, amor falso, humildade falsa. A Bíblia fala de falsa adoração. Lembra lá de Isaías? Isaías diz que aquele povo honrava a Deus com seus lábios, contudo, o coração deles estava longe do Senhor. O que eles cantavam era mentira. As juras, diz Isaías, os juramentos que vocês fazem não duram mais que a neblina da manhã. Você percebe que existe aqui uma falsa religião? Falso arrependimento, fé mentirosa, amor dissimulado, humildade hipócrita, oração falsa, adoração falsa. Eu citei aqui alguns exemplos e vários textos bíblicos que mostram o quê? Que é plenamente cabível uma pessoa fazer parte de uma igreja e, no entanto, a fé dessa pessoa ser o quê? Mentirosa. Formalidade. É apenas nominal, irreal, insípido, estéril, não tem vigor, é como uma árvore morta, é como uma folha, um galho, que não está mais sendo alimentado ali pela raiz. Eu pergunto, leitura das Escrituras, momento diário de oração, confissão séria de pecado, faz parte da sua vida. Eu pergunto, desejo, sede, fome de conhecer mais sobre Jesus Cristo, faz parte da sua vida. Eu pergunto, alegria na comunhão com os irmãos, testemunhar da fé, compartilhar o Evangelho, faz parte da sua vida. Eu pergunto, necessidade de santidade, de santificação, você percebe isso? Eu preciso mudar. A forma de eu falar, as minhas brincadeiras, o meu jeito de ser, a minha mentira, a minha fofoca, você percebe? E aí o que você faz em relação a isso? Andar, desejo de andar pela vereda dos justos, vontade de ser sal e luz, zelo, compromisso com a igreja, anseio por um momento como esse aqui, em que eu vou poder sentar e ouvir as Escrituras. Gente, que coisa boa, que coisa extraordinária é chegar aqui. Domingo passado de manhã eu senti isso, mas que coisa boa é chegar aqui,
Domingo passado, depois de 20 anos, eu não fiz nada, eu só cheguei aqui. Eu não fiz nada. Na verdade, eu fiz uma oração, porque o pastor Cabral precisou, porque... Que coisa boa é a gente chegar aqui e sentar no banco e ouvir a Escritura. Que coisa encantadora. E eu falei, Senhor, me dê mais momentos como esse. Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. A pessoa mais interessada na sua alma deve ser você mesmo. Precisa ser você mesmo. Seus pais, eu tenho certeza que eles têm grande interesse. Seus amigos têm. Alguns amigos, próximos, têm interesse na nossa santidade. Eu, como pastor, tenho. Existem pessoas que têm interesse em como vai a sua alma. Mas olha só, dentro de muito pouco tempo, se você não tem zelo e interesse pela sua alma, você vai lamentar profundamente. Eu te pergunto, como amigo, como irmão e como pastor, preste atenção e interprete corretamente o que eu vou te dizer. Por que você investe tanto no seu corpo e tão pouco na sua alma? Eu não disse para você não investir no seu corpo, eu não disse isso. Por quê? Tempo, recurso, tanta dedicação no corpo. A Bíblia fala que nós devemos cuidar do corpo, isso é certo. Mas o meu ponto aqui é de proporção. Será que esse negócio desproporcional não transmite algum recado sobre você? Por que satisfazer tantos desejos, tantos prazeres do corpo e negligenciar necessidades da alma? Por que a gente fica prorrogando decisões de um assunto tão sério? Pode ser que nesse momento agora, nesse momento, você esteja mais uma vez sendo exortado sobre uma decisão ou sobre alguma coisa que você já pensou em outras mensagens ao longo desse ano. E você está sendo, nesse momento, novamente exortado. Porque você, lá atrás, quando ouviu alguma coisa, disse que ia mudar, mas não mudou. Você fez uma oração aqui. Você pediu ajuda a Deus. Mas você continuou fazendo o que não devia. Por que a gente fica prorrogando decisões, tomadas de postura e atitude que dizem respeito a uma situação tão séria como a nossa alma? Então, seja honesto com a sua alma. Pelo menos, seja responsável. Não brinque com algo tão sério. Existe alguma coisa mais séria que o destino da nossa alma? E aí eu quero encerrar, caminhar para o fim, dando a você 3 dicas
para você, segundo as Escrituras, se alguém deseja saber se a religião dele, se a sua religião é de fato verdadeira, como que eu sei? Primeiro, teste a sua religião pelo lugar que ela ocupa no seu coração. É plenamente possível. Não vou falar nada de novo, mas é o ponto aqui, eu vou te lembrar. É plenamente possível conhecer a verdade, acreditar na verdade e ainda assim estar perdido. Você conhece a verdade, você crê na verdade, mas está perdido. Por quê? Porque a verdade que você conhece, a verdade que você crê não desceu para cá. Enquanto está aqui, só aqui, você vai para o inferno. Tem que descer para o coração. Por isso que C.S. Lewis disse que a maior distância do mundo é de 20 centímetros. Está aqui, 20 centímetros, Porque o que está aqui não chega aqui. Se esse conhecimento não gera vida, não produz vida, não chega no coração, não se transforma em braços, em pernas, não é suficiente. Você pode chorar copiosamente diante de uma exposição bíblica e continuar no erro. A religião verdadeira é aquela que endireita os nossos caminhos. A religião verdadeira é aquela que muda os nossos hábitos pecaminosos. A religião verdadeira é aquela que transforma o nosso viver. Segundo, como que você sabe se a sua religião é verdadeira? Teste-a pela sua atitude para com o pecado. Irmãos, o cristão verdadeiro sempre vai lutar contra o pecado. Sempre vai odiar o pecado. Não, o cristão verdadeiro não trata o pecado, é um defeito. Não, é pecado. É uma fase da vida. Não, é pecado. É uma dificuldade da criação. Não, é pecado. Não, ponto final, é pecado. Nós precisamos abandonar aquilo que nos leva para longe do Senhor. Não brinque. Não brinque, não faça acordos com aquelas coisas que podem levar a ira de Deus ser derramada sobre você. O cristão verdadeiro sabe que o pecado é a maior causa de toda a sua tristeza. Por fim, como que eu sei que uma religião é verdadeira? Teste a sua religião pelo amor a Jesus Cristo. Sua religião tem levado você a amar a Jesus? Seja honesto. Seja honesta. Você ama Jesus de Nazaré? Você ama Jesus de Nazaré? De verdade, ama. Mais do que seus filhos,
Mais do que... E aí você completa a frase. Será que a gente pode de fato cantar o que a gente acabou de cantar há pouco aqui? Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Será, gente? Será que de fato Jesus é a nossa maior preferência? Os fariseus que eram avarentos, ouvindo tudo isso, o ridicularizavam. Cuidado com a falsa religião. Cuidado com o desprezo e a zombaria para com a verdade. A Bíblia fala de uma falsa religião, de um falso arrependimento, de uma falsa fé, de um falso amor, de falsas orações, de falsa adoração. A Bíblia fala de uma falsa religião. E no fim dos tempos, aqueles que foram falsos na sua religião estarão condenados e perdidos. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque essa mensagem, ela precisa ser pregada aqui. Essa é uma mensagem para ser ouvida por pessoas que fazem parte da religião. Jesus está falando e os líderes religiosos estão ouvindo e reagindo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque muitas vezes, quando nós ouvimos algo assim, a nossa tendência é pensar no outro. A nossa tendência é racionalizar. Mas que a semente caia num solo fértil e produza frutos para a glória de Jesus Cristo. Ó Deus, que a Tua palavra exposta e anunciada possa alcançar os nossos corações. Livra-nos, ó Deus, de uma religião mentirosa. Livra-nos de atitudes falsas para com o Teu reino. Ó Deus, sonda os nossos corações, vê se há em nós caminhos maus e guia-nos pelos caminhos eternos. Que assim seja na minha vida, na vida aqui dos meus irmãos e irmãs. E que esta exortação possa servir de alerta para aqueles que supostamente creem ser salvos, mas podem estar caminhando para a perdição. Assim nós oramos em nome de Jesus.